Bom dia, meus anjos. Tudo bem? Primeiro ano. Olha, eu vou continuar com vocês. É a nossa primeira aula, né? Eu ainda não havia gravado vídeo, né, de aula, só de bem-vindos, né? Então, eu não consigo agendar a aula de vocês para amanhã. Hoje é quinta-feira, quando eu estou gravando isso. Mas enfim, se eu conseguir até o fim, até amanhã de manhã, eu posto para vocês. Se não, eu quero explicar, dar um resumo do primeiro conteúdo da apostila da aprendizagem conectada ali, certo? Que vocês têm de história. Então, quem já leu e já fez a atividade, ótimo, parabéns. Quem não fez, presta atenção, porque está valendo nota, de um jeito ou de outro nós vamos ter acesso a isso. Ou pelas próprias apostilas que vocês podem deixar na escola, ou vão postar, vão entrar lá no Teams. Já fizeram alguma postagem de tarefas lá no Teams? Vocês entram com o e-mail que vocês conseguiram lá no site da Seduc, né? Da aprendizagem conectada. E vocês acessam História, Atividades. Atividades não, tarefas. Lá tá como tarefas, certo? Eu vou deixar lá postadas as atividades de vocês. Tanto as da apostila, como mais alguma coisinha, provavelmente. Tá. Então, o nosso primeiro conteúdo é muito interessante, é muito complexo, é muito rebelde, é muito cheio de confusão na cabeça das pessoas, é muito paradoxo, talvez seja uma palavra, anda por dois lados, de como o homem acredita que nós, de onde nós viemos, né? Como que aconteceu o primeiro homem, a primeira mulher. Então, esse conteúdo se chama evolucionismo ou criacionismo. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o criacionismo, né? São duas vertentes. Então, o criacionismo vem lá de sempre do ser humano. É quando a gente acredita num mito de origem. Nunca se esqueçam desse termo, mito de origem. Mito de origem quer dizer como uma civilização acredita que eles surgiram, certo? Todas as civilizações têm esse mito. E o que é mito? Mito é uma coisa que se formou ao longo do tempo na cabeça das pessoas, né? Um mito, e que todo mundo acredita naquilo e não há nenhuma ciência que prove isso, certo? Então, por exemplo, os nossos indígenas, por exemplo, o Parecia, aqui pertinho, eles têm um mito de origem de uma pedra, que eles passaram por uma pedra. Se vocês conheceram o Alexandre daqui do Progresso, que estudou aí com vocês, eu acho que ele está no último ano, né, no terceiro, ele contou já algumas vezes pra gente, em palestras, né, o mito da origem dos Parecis, que eles viviam no subsolo, alguma coisa assim, né, não lembro exatamente como, são muitos mitos, né, todos os povos, e eles passavam por uma terra e vieram para cá. A mitologia grega, que a gente já ouviu muito falar, né? Não sei se vocês assistiram Percy Jackson, né? Aquilo são mitos. Tudo que aparece no Percy Jackson. Tem 2 filmes muito legais. Vocês deveriam assistir. Aquilo é mitologia. Acreditar nos deuses, em vários deuses com muitos poderes, né? E nos semideuses, né? O Percy Jackson é um semideus. Ele é uma mistura de humano com Deus. Eu acho que vocês deveriam assistir, é muito legal. 10, os 2 filmes, adorei, já passei para os meus alunos, inclusive. Como mitologia, né? Então, a mitologia tem muitos deuses, muitas criações dentro da cabeça dos povos. O mito de origem dos católicos é que Deus, isso é um mito de origem. Deus, a ciência não prova isso, né? Deus criou o mundo e ele criou assim o homem em barro
e soprou nas narinas dele e ele viveu. Mas ninguém prova, é um mito de origem. Então, todos os seus povos têm, todos, não só os indígenas, os egípcios, os orientais, os japoneses, têm lá as histórias. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão se surpreender como os mitos são fortes nas civilizações até hoje, né? Que a ciência é tão evidente. Tem a mitologia grega, tem a mitologia lá dos egípcios, de tantos deuses, que vocês já estudaram alguma coisa, né? Lá no 6º ano dos egípcios, né? Que eles acreditavam em muitos deuses, a religião era muito forte, era tão forte que eles acreditavam que eles mumificavam as pessoas para que elas, porque o espírito dela voltaria, né? Então a religião é muito forte mesmo para as pessoas. Isso não é certo nem é errado. Vocês entenderam? Cada um acredita no que lhe convém, no que lhe interessa, e todos devemos nos respeitar, certo? O espírita kardecista, ele acredita na ciência, que o Deus criou o universo, mas que os seres foram evoluindo, como eu vou dizer agora, do evolucionismo. Então, a ciência diz que os seres da Terra, todos os seres vivos, evoluíram de uma célula e foram se transformando nos milhões, bilhões de anos, né? A Terra tem provavelmente 4 bilhões e tanto de anos, né? Então, nós éramos uma massa incandescente, né, surgida de uma explosão. Incandescente quer dizer fogo, que foi esfriando, né, e com o tempo, isso em milhões de anos, né, com o tempo isso foi esfriando, separando a água da terra, formando os continentes eram diferentes, né? Vocês viram isso, vão ver em geografia, né, o mapa de Pangeia. Aí os continentes se separaram, na época dos dinossauros ali, né? Por isso que tem alguns animais em determinado continente, não tem outro, ou que tem um e que tem outro também. Os cientistas estudam muito isso para chegar a certas conclusões, para saber o nosso passado, né? E a gente foi evoluindo, e o ser humano também, ao longo dos anos, dos milhões de anos, e a gente vem se formando. Então, a teoria evolucionista diz isso, que nós éramos... A ciência, né, a professora de biologia vai explicar muito legal isso para vocês. Isso é fantástico, que que a água tinha uma película, né? De fato, ela tem uma certa película em torno dela, porque ela não é assim, né? Ela não é assim. Então, ela para, né? Ela forma uma gota, né? Então, ela tem algo em torno dela, né? Não sei explicar direito. E através dessas películas, dessa água, foram se formando os primeiros células, né? Unicelulares, lembram? Vocês vão estudar agora, vocês estão do 1º ano. Essas questões de unicelulares, seres com uma célula só, essas células foram se partindo, e durante esses bilhões de anos primeiro os que aconteceram foram os animais marinhos, depois a flora, se não me engano, né? A mata, a flora, a botânica, né? Que é onde se estuda isso, depois os mamíferos, e aí vai, a fim que eu não sei direito esclarecer para vocês, essa ordem exata. A professora de ciências, a Fran, acho, né? Deve ser a professora de biologia para vocês. São questões muito legais para vocês fazerem para ela, né? Essa evolução dos seres vivos. E Darwin foi um cientista de 1800 e alguma coisa, que ele percebeu isso através da ciência. O que é a ciência? Você observa, estuda e deduz, mas não tem a verdade exata. Então, eles observam que os seres vão evoluindo, né?
e se adaptando a regiões. Então, se é um lugar de deserto, se é um lugar de muito frio, deserto seco, né, quente, se você tem geleira, se você tem um cerrado como o nosso, então as espécies vão se adaptando à região que eles estão, né? A região onde ele consegue. Por isso que os animais de um lugar muito quente são diferentes dos animais de um lugar muito frio, certo? E aí ele fala em seleção natural. Então, espécies não aguentaram o calor de certas regiões e sumiram. Ou não aguentaram o frio. O único ser que consegue se adaptar a todas as regiões é o ser humano. Por quê? Porque nós, humanos, pensamos, refletimos, temos um cérebro diferente dos animais. E o que acontece com isso? A gente usa roupas, produz casas, constrói casas, abrigo, para a gente suportar o frio e o calor, certo? Então, os animais que não conseguem fazer isso, se ele está habituado a um lugar muito frio e de repente faz muito calor, ele acaba extinguindo essa espécie, né? Essa espécie não consegue sobreviver lá. Então, o Darwin fala de todas essas coisas. Então, por exemplo, você escuta as reportagens de animais, né, na TV, você vê muito interessante, por exemplo, a seleção natural é mais ou menos isso, né? Por que um animal tem um nariz muito comprido? Para pegar formiga lá num buraco, não sei onde. Por que a girafa tem o pescoço muito comprido? Porque onde ela acabou se desenvolvendo em lugares que tinham árvores altas, que ela só conseguia comer ali, né? E aí vai, um montão de coisas que já faz parte bem da ciência. Mas a história diz isso, que nós temos duas vertentes, né? Os cientistas acreditam no evolucionismo, seguramente. E os muito religiosos no criacionismo. Mas a gente tem que entender com muita delicadeza e sutilidade que, por exemplo, num vestibular, você tem que saber essas duas coisas. Mas que o que eles vão perguntar para vocês, se não for específico os mitos de origem, é a ciência. Que o homem e os animais são evoluções. Que o homem descende do macaco? Não, provavelmente não. Já se sabe que provavelmente não. Mas que o macaco e os homens descendem de algum parente lá longe. De algum mamífero mais ou menos, né, lá longe. Então por que os homens primitivos tinham a cabeça assim, cabeça assado? Porque havia várias vertentes humanas também. Inteligentes, inclusive, para a época, né? Mas eles sumiram com as guerras, com as conquistas de território, com alguma pandemia, epidemia, alguma doença que dizimou. Isso pode acontecer tanto com os humanos como com os animais. Naquela época não tinha recurso nenhum, né? Então você pode ter perdido espécies humanas, espécies animais e espécies vegetais em doenças, inclusive de plantas, de animais, de humanos, né? Então, essas duas vertentes vocês têm que ter bem clara na cabeça de vocês. A da ciência e a das religiosidades, das mitologias, das crenças que o ser humano é brilhante em criar. Só nós humanos fazemos isso. Nós criamos histórias, nós criamos ficção. Haja vista a literatura tão maravilhosa que o ser humano cria, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, esse é o resuminho da nossa primeira aula. Vocês vão ali na apostila da aprendizagem conectada. Façam as respostas e eu vou postar isso na sala de vocês, virtual, no grupo, no Teams, na plataforma Teams, e depois vocês passam essas respostas para lá. Quem não tiver acesso à plataforma, o que é uma pena, né? Mas vai ter que entregar essas apostilas preenchidas na escola, ok? Por enquanto é só. Muito obrigado por me ouvirem.
Se quiserem procurar mais a fundo isso no livro didático de vocês, com certeza tem. Se não, na internet, que está na mão de vocês o tempo todo agora. Muito obrigado, beijinho para vocês.